Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota, para não esquecer, anota Gabs! Galera, sejam muito bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Essa é a nossa primeira aula. E eu vou começar esse curso com uma pergunta como não poderia ser diferente. O que é matemática? Eu vejo um monte de alunos falando, nossa, Gabs, eu tenho dificuldade em matemática porque eu não sou bom com números. E, gente, matemática é muito mais do que números. Matemática é raciocínio, matemática é o encontro de padrões, matemática é extrapolação de raciocínios para predição do futuro. Dito isso, hoje a gente vai estudar números, beleza? Eu vou começar o nosso curso de matemática básica pelos sistemas de numeração, que eu acredito que é o lugar que faz mais sentido a gente começar matemática. Então vamos lá. O que são sistemas de numeração? Você é daquele aluno que fica anotando? Então anota aí. Sistemas de numeração são conjuntos de símbolos e regras que nos permitem escrever números, quantidades, valores. Tá legal? Eu vou dar alguns exemplos de sistemas de numeração aqui. Imagina você que o João é um pastor, tá legal? Não um pastor de igreja, um pastor de ovelha mesmo. E João acorda todos os dias. Deixa eu escrever aqui, sistema de numeração. João. João acorda todos os dias e vai lá contar quantas ovelhas ele tem. Tá legal? Porque ele tem medo que uns lobos peguem as ovelhas ou algo do tipo. Como é que o João faz para contar as ovelhas? O João, ele pega um pedaço de pau, um osso, alguma coisa que ele tenha disponível ali na frente dele, e uma pedra afiada, alguma coisa assim. Ele olha uma ovelha e ele faz uma marcação aqui nesse pedaço de pau. Olha outra ovelha, ele faz outra marcação. Outra ovelha, outra ovelha, outra ovelha, outra ovelha, outra ovelha, outra ovelha. Beleza? Aí ele termina o dia dele e vai dormir. No dia seguinte, João volta, começa a fazer as marcações dele num outro pedacinho de pau, e ele percebe que ele fez 3 marcações a menos. Na verdade, na hora ele não percebe, mas quando ele chega em casa e ele compara um pedaço de pau com o outro, ele percebe que tem 3 marcações a menos. Então o que ele deduz? Que ele está com menos ovelhas. Ou elas se perderam, ou elas foram capturadas por predadores. Essa forma de representar quantidades é um sistema de numeração. É um dos sistemas de numeração mais arcaicos que existem. Inclusive, hoje em dia, quando você está jogando sinuca ou alguma coisa do tipo, você costuma marcar os pontos assim, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 6, 7, 8, 9, 10 pontos. E assim vai. Essa é uma forma de marcar números e quantidades. É uma forma eficiente? Depende. Para o trabalho do João, para poucas quantidades, é eficiente. Para marcar sua pontuação na sinuca, é eficiente. Para contas mais complexas, já começa a não ser mais eficiente. Para números muito grandes, já não é tão eficiente. Imagina um outro sistema de numeração, que é muito utilizado em jogos como poker, por exemplo. Eu vou chamar de sistema de numeração do poker. Nele, a gente usa fichas para representar valores. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ficha redonda, outra ficha redonda. Vamos colocar mais 2 fichas redondas? Eu tenho também uma ficha triangular. Gabs, no poker não tem ficha triangular. Eu sei, no poker eles têm ficha de R$1, ficha de R$5 e assim vai, né? Vamos supor que essa ficha aqui vale 1 cada uma e essa ficha aqui vale 5 cada uma, tá bom? Então eu vou colocar uma legenda aqui, ó. A ficha redonda vale 1 e a ficha triangular vale 5. Essa pessoa que tem essas fichas tem quantos valores? Finge que é reais, vai. Tem quantos reais? 1 mais 1 mais 1 mais 1. São 4, mais 5 mais 5, R$14. Tá legal? E se essa pessoa pegasse essas fichas, ó, e reorganizasse assim? Gabs, que maluquice está falando? Continua sendo a mesma coisa. Exato. Porque a única coisa que importa aqui é a quantidade de fichas e não a posição que essas fichas, em que essas fichas se encontram,
certo? Legal. Isso também é um sistema de numeração. Aí eu consigo criar o link para o próximo sistema de numeração que eu quero comentar, que é o sistema de numeração romano. Os romanos já tinham um sistema de numeração muito mais avançado que o sistema do João e muito mais avançado do que o sistema do poker, por exemplo. Os romanos conseguem, com menos símbolos, representarem uma quantidade bem grande de valores. Então a gente sabe, por exemplo, que o 1 dos romanos é um tracinho, o 2 são 2 tracinhos, o 3 são 3 tracinhos, bem natural, veio daqui. Por um tempo, o 4 dos romanos eram 4 tracinhos, beleza? Aí, para não ficar um monte de tracinhos, eles resolveram introduzir o símbolo para o 5. Então esse V aqui para os romanos é o 5. Depois de um tempo ainda, eles resolveram colocar assim, ó, se eu pegar o V e colocar um tracinho à esquerda, isso daqui vai virar um 4. Então aqui a gente tem um 3, mentira, aqui a gente tem um 4 antigo, aqui a gente tem um 5 e aqui a gente tem um 4 também. Por outro lado, se eu pegar esse mesmo tracinho, esse mesmo V, e colocar o tracinho à direita, agora a gente tem um 6. Os romanos, eles criaram um sistema de numeração que eu vou chamar de semiposicional. Se eu pegar, por exemplo, um X para os romanos, é um 10. Se eu pegar um IX, é um 9. Só que tem coisas que não fazem muito sentido para os romanos. Por exemplo, se eu pegar um VX. Se você pegou a lógica, né? Eu meio que estou subtraindo quando eu coloco à esquerda. Só que isso daqui não é 5, tá? 10 menos 5. Isso daqui não existe. Deixa eu escrever aqui, ó. Não existe. Então não é qualquer posição com quaisquer símbolos que vão me dar alguma informação. O sistema romano é um sistema muito legal, mas é um sistema com muitas limitações. E aí a gente finalmente vem para o nosso sistema de numeração atual, o sistema que a gente usa. É um sistema que foi criado pelos hindus e espalhado para o mundo pelos árabes. É o sistema chamado de hindu-arábico. Hindu-arábico, que é o nosso sistema de numeração atual. O nosso sistema de numeração atual, ele tem muitas vantagens com relação ao sistema romano. Muitas. Uma das principais vantagens é, com uma quantidade limitada de símbolos, eu consigo escrever qualquer número imaginável. Tá legal? Quais são os números que a gente usa, os símbolos que a gente usa? Os símbolos que a gente usa são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 apenas. E usando só esses símbolos, a gente consegue representar qualquer número. Por exemplo, se eu quiser representar o número 11, eu simplesmente coloco o número 1 e outro número 1. Agora, se eu quiser representar o número 101, eu preciso colocar o 1, o 0 e o 1. Se eu quiser representar o número 23, eu coloco o 2 e depois o 3. Se eu quiser representar o número 32, eu coloco o 3 e depois o 2. O simples fato de eu mudar a posição desses símbolos muda completamente o significado do valor desse número, tá legal? O nosso sistema de numeração, esse sistema indo-arábico, ele é um sistema posicional, completamente posicional. O que significa ser posicional? Significa que a posição que eu coloco cada um dos símbolos é absolutamente relevante, tá legal? Quais são as vantagens do nosso sistema indo-arábico, do nosso sistema posicional de numeração para o sistema romano? Bom, uma das vantagens eu comentei, que é eu preciso de uma quantidade limitada de símbolos para escrever qualquer número do planeta. Outra vantagem é eu consigo fazer contas com muito mais facilidade. Como é que eu faço uma conta de mais em romanos? Tipo, como é que eu faço 5 mais 9? Mais 9. Não é esquisito isso? Como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço 5 vezes 9 em romanos? Isso daqui é muito estranho. A gente não tem algoritmos bons para fazer conta
com algarismos romanos, com números romanos, tá legal? Por outro lado, com o nosso sistema de numeração, a gente tem, inclusive vai ser uma das nossas aulas, algoritmos, formas de calcular multiplicações, divisões, somas, subtrações com os nossos números no sistema posicional. Uma outra diferença muito grande entre os números romanos e os números indo-arábicos do nosso sistema de numeração posicional é que a gente precisa de um algarismo para representar a ausência. Os romanos não. Inclusive, essa foi uma descoberta muito importante na matemática que levou muito tempo para acontecer. Os romanos não tinham um símbolo para o zero, porque eles não precisavam. Para que eu vou representar o nada? Não faz muito sentido representar o nada. Mas quando a gente está pensando no sistema de numeração posicional, que é esse daqui, o zero passa a ser um símbolo muito importante, porque eu preciso representar a ausência de alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser representar uma unidade e uma dezena, eu escrevo assim. Agora, se eu quiser representar uma unidade e uma centena, se eu não escrevesse esse zero, ia ser um 11 bem separado. Então, eu preciso representar que tem 0 dezenas também. Então, o nosso sistema ele precisa do zero. O sistema romano não precisa do zero. Você poderia enxergar isso como uma desvantagem, mas o zero acaba sendo uma vantagem muito grande também do nosso sistema. Nosso sistema é maravilhoso, tá bom? Não tem muito por que perder para os romanos. Fechou? Então, esse é o conceito de sistemas de numeração. Tá claro isso para vocês? Maravilha. Entendido isso, agora vamos ver a diferença entre números e algarismos. Gente, eu vejo muitos alunos confundirem esses dois nomes até o final do ano. E vão ter matérias lá na frente, como análise combinatória, por exemplo, em que a diferença entre o significado de número e algarismo é brutal. Ela é muito importante. Então, vamos aprender de uma vez por todas a diferença entre essas duas coisas. Eu vou pegar um número aqui, tá bom? Eu vou pegar, por exemplo, o número 1, 2, 0, 2, 0, 3, 3, 5, 0, 7, 9, 1. Beleza? Olha que número enorme. Como é que lê esse número, hein? A leitura desse número não é tão importante nesse momento, mas eu vou ler com vocês, tá? Ó, pega 3, pega 3, pega 3. Então aqui, ó, seria 1000, milhão, bilhão. São 120 bilhões, 203 milhões, 350 mil, 791. Tá, esse número é um número só. Esse número possui vários algarismos. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 algarismos. Então é um número com 12 algarismos. Os algarismos são os símbolos que são utilizados para formar o número. Ai, Gabs, então o número é um negócio que tem vários algarismos? Sim e não. Porque, por exemplo, o 4, ele é ao mesmo tempo número e algarismo. Gabs, estou confuso. Pensa assim, ó. Pensa em número como sendo o valor, o conceito associado àquele símbolo. E pense em algarismo como sendo o símbolo. Tá legal? Então eu tenho, por exemplo, o símbolo 4, que é um símbolo, é um desenho, é uma figura, mas ao mesmo tempo eu posso interpretar como uma quantidade. Tá legal? Como se fossem 4 ovelhas ou 4 de alguma coisa. Então o 4, ele é ao mesmo tempo número e algarismo. Deu para entender isso? A diferença entre número e algarismo? Número é o conceito, o valor. Algarismo é o símbolo utilizado para representar aqueles valores. Fechou? Quais são os algarismos do nosso sistema de numeração posicional? Já escrevi, vou escrever de novo, eu vou só copiar aqui. O nosso sistema de numeração posicional só possui esses 10 algarismos. Nada mais e nada menos do que esses 10 algarismos. Vou escrever aqui, ó. Todos os algarismos.
E com esses algarismos a gente consegue escrever todos os números do planeta. Sistema de numeração posicional, ele é maravilhoso, mas ele precisa ser estudado com muita calma, principalmente quando a gente for fazer contas, lá nas próximas aulas, nos algoritmos de soma, subtração, multiplicação e divisão. E eu acabei de falar uma palavra que vai confundir vocês. Então vamos lá, calma aí. Eu falei a palavra algoritmo. Cuidado. São parecidas, mas são completamente diferentes. Algarismo é uma coisa. Algoritmo a gente vai estudar depois, tá legal? Nesse momento estamos falando de algarismos, que são esses símbolos aqui. Estão comigo? Beleza. Dito isso, vamos lá. Para a gente poder aprender a fazer soma, subtração, multiplicação e divisão com perfeição, a gente precisa saber o significado e a nomenclatura das posições dos algarismos, tá bom? Lembra lá no ensino fundamental que você aprendeu a casa das dezenas, a casa dos milhares, a casa das centenas e etc? É como se a gente fizesse uma tabelinha e a gente tem uma posição para unidades, deixa eu colocar aqui de branco, uma posição para unidades, uma posição para as dezenas, eu vou fazer um D maiúsculo, para as centenas, um C maiúsculo, para os milhares, um M maiúsculo, depois para as dezenas de milhares, centenas de milhares e assim vai, beleza? Então tem infinitas posições aqui para trás. E para frente, a gente vai ter os décimos, os centésimos, C minúsculo, os milésimos, os décimos de milésimos, centésimos de milésimos, e assim vai, tá bom? Também vai ter infinitas aqui para frente. Nesse momento, a gente começa a ver que é possível escrever e ler números de maneiras diferentes, e a gente vai começar a usar o conceito de vírgula bem devagar, tá legal? Por exemplo, imagina que eu escrevo o seguinte número, ó. 2, 3, 5, 0. Beleza? Que número é esse? Esse número aqui é o 2.350 e nada. E 0. Beleza? 2.350. Repara que quando eu falo esse número, eu falo 2.000. 300, são 300, 3 centenas, beleza? E 50, que são 5 dezenas, e 0 unidades. Deixa eu mudar esse 0, não gostei dele como exemplo. Na verdade, vou só trocar. Vou colocar 0 dezenas e 5 unidades. Beleza? Agora, imagina o seguinte. Imagina que eu pego agora, não esse número, mas sim esse número aqui, ó. E eu coloco ele aqui assim. Quem é esse número? É 305? Não. Como ele está embaixo dessa tabelinha, ele tem posições específicas para cada um dos algarismos. O algarismo 3 está nos milhares. O algarismo 0 está nas centenas. O algarismo 5 está nas dezenas. Então, o que eu tenho aqui são 3.050. Tá legal? São 3 milhares e 5 dezenas. Tranquilo? Essa tabelinha? E se eu escrevesse assim, ó? E se eu escrevesse 305, só que aqui, ó, 305. Agora esse 5 está na casa dos décimos. Tá legal? O que está escrito aqui? Aqui está escrito 3 dezenas e 5 décimos. Qual a diferença entre dezena e décimo? Dezena é 10, é muito grande. Décimo é 0,1, 0,1, é muito pequenininho. Dá para escrever esse número aqui, ó, sem a tabelinha? Dá. Só que, para escrever esse número sem a tabelinha, deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Para escrever esse número sem a tabelinha, eu preciso escrever 305, 0. Porque quando a gente vai falar dos números, a gente leva em consideração, basicamente, o último algarismo. E o último algarismo, mais à direita aqui, tem que ser o das unidades. Então, se eu leio ele assim, ó, sem esse 0, eu vou ler 305. E tá errado. O correto é 3.050. Então, eu preciso desse 0 para representar quando eu não tô na tabelinha. Por outro lado, olha esse daqui, ó. Esse cara também é 305, né?
Só que, na verdade, quem que é a unidade? A unidade é o zero, certo? Então, para a gente representar que a unidade é o zero, o que a gente faz? A gente põe uma vírgula. A unidade é a nossa referência para a leitura do número, beleza? Então, a gente vai usar a vírgula quando existirem números algarismos à direita da unidade. E a gente vai simplesmente completar com zeros quando eu não tiver, né, o algarismo da unidade. Tá claro isso daqui para vocês? Bem tranquilo? Tá legal. Qual que é a diferença, então, entre dezenas e décimo? Dezenas são vezes 10. Décimo é vezes 0,1. 1 décimo. Mais para frente, a gente vai ver que dezena representa vezes 10, enquanto décimo representa vezes 1 décimo. Tá bom? Você diminui o número. Então, esses são os significados e as nomenclaturas das posições dos algarismos. Eu quero dar só mais um exemplo que é interessante, que aqui no Brasil, a gente lê os números de uma determinada maneira, mas, por exemplo, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns números eles leem de outras maneiras. Por exemplo, quando a gente lê esse número, como é que a gente lê isso? A gente lê como 1.200, certo? Americanos também leem como 1,200, mas na maior parte dos casos, no dia a dia, eles leem como 1,200. 12 é 12 em inglês, 100 é 100. Então, ao invés de falar 1,000, 1.000, and 200 e 200, eles falam direto 1,200, 12 centenas. Eles já usam os centenas como se fosse a unidade de medida. Pegou? Então, esse número aqui... Putz, será que eu sei escrever 12? 12... Acho que é assim, né? 100. Que são 12 centenas. A gente pode escrever assim também, a gente pode ler assim também, não tem problema nenhum, tá legal? Isso daqui são 12 centenas. Ou, se eu quiser, são 120 dezenas. Ou 1.200 unidades. Ou 1,2 milhar. Pegou? Então, quando eu falo milhar, eu estou tomando como referência o algarismo que está na casa dos milhares. Quando eu falo centena, eu estou tomando como referência o algarismo que está na casa das centenas. Sempre o algarismo mais à direita. Tá legal? Quando eu falo unidades, eu estou pegando como referência o algarismo que está mais à direita na casa das unidades. Opa, que era esse aqui, né? Na casa das unidades, que é esse daqui. Tá bom? Só que no dia a dia, eu não preciso ficar falando unidades. Se eu falar 3.050 e eu não especificar se é dezenas, centenas, milhares ou unidades, eu já vou partir do pressuposto que é unidades. Fechou? E com isso, eu encerro esse vídeo aqui. Falamos sobre sistemas de numeração para chegar no sistema de numeração posicional, que é o nosso, a diferença entre números e algarismos e o significado e nomenclatura das posições dos algarismos. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!